Vamos começar a construção da planilha de 13º. E lembrando que se você não tiver com tempo ou tiver com dificuldade para fazer, você pode adquirir essa planilha lá no meu site. Vou deixar o link para vocês aqui na descrição, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos construir é a planilha de alíquotas, que é onde nós vamos ter ali os referenciais para o imposto de renda, para a parte do INSS e também ali umas opções que a gente vai ter para a parte do imposto de renda, tá? Então nós vamos fazer essa planilha primeiro. Aqui não tem funções, só tem mesmo digitação. Então não vou ficar perdendo tempo digitando aqui no vídeo. Vou deixar aqui para vocês vão pausar, copia o que está aqui e aí depois vocês seguem para a próxima parte, tá? Lembrando o seguinte, na hora de fazer a digitação, vocês vão basicamente digitar dessa forma que está aqui. Pausa o vídeo, digita dessa forma. Fez isso, nós vamos formatar. Nós vamos selecionar a parte dos números, nós vamos clicar onde está escrito geral, e nós vamos colocar para contábil. Observem que o zero que está ali, ele vai virar como um hífen, tá? Vai ficar um tracinho ali. É assim mesmo. Continua sendo zero, tá? Na parte do percentual, nós vamos selecionar, nós vamos clicar lá em cima, nós vamos clicar em porcentagem. Ele vai mostrar aqui para vocês. Se quiser diminuir a quantidade de casas decimais, é só clicar aqui que ele vai diminuir a casa decimal. E por último, o total a reduzir, nós vamos também selecionar, nós vamos aplicar contábil. Mesma coisa. Fiz aqui bem passo a passo para ficar bem mais fácil para vocês. Posso juntar tudo que for contábil já aplicar de uma vez? O que for percentual já aplicar de uma vez? Pode, não tem problema nenhum, tá? Nós vamos agora selecionar isso tudo que está aqui. Nós vamos clicar nesse pincel de formatação aqui em cima e nós vamos aplicar para a de baixo, que é a do imposto de renda. Vocês vão ver que ele já vai seguir o mesmo padrão para vocês direitinho. Então, pausa aí o vídeo, faça aí a digitação de toda essa parte. Cuidado, minha gente, com a questão da numeração, tá? Por exemplo, aqui eu tô começando na linha 4 com o cabeçalho e eu estou colocando aqui na linha 5 o início das minhas alíquotas. Por que que isso é importante vocês manterem igual a minha? Porque na hora que nós formos fazer os cálculos, a sua pode estar diferente da minha. Então, na minha função vai mostrar uma célula e na sua vai mostrar outra. E aí não vai bater, tá? Então, tenta fazer igualzinho nas mesmas linhas, nas mesmas colunas, para que não dê diferença, ok? Feita a planilha de alíquotas, nós vamos para a planilha de cadastro de funcionários. Vou clicar aqui, lembrando que para adicionar uma nova planilha, é só vocês clicarem no sinalzinho de mais. Para renomear, 2 cliques em cima e aí digita o que vocês quiserem, tá? No nosso caso aqui, cadastro de funcionários. Dando Enter, vai ativar ali para vocês e nós vamos para essa nossa planilha. Observem o seguinte, aqui também não tem função, não tem nenhuma fórmula, é somente digitação. Então, vocês vão aí pausar de novo, fazer a matrícula, o colaborador, data de admissão, CBO, departamento, função e os dependentes para o imposto de renda. Terminando de fazer isso daqui, vocês vão colocar alguns exemplos igual eu fiz, para que a gente possa testar. Construída então a planilha de cadastro de funcionários, nós vamos fazer o seguinte, vocês vão selecionar da primeira, macetinho aí para vocês. Ctrl Shift, seta para baixo no teclado e depois, mesma coisa, Ctrl Shift, já mantenha pressionado e vai com a seta para a direita. Ele vai selecionar tudo para vocês. Nós vamos clicar lá em cima na guia Inserir e depois nós vamos clicar em Tabela. Ele vai fazer a seleção para vocês, vai mostrar essa janelinha aqui e observem se está marcado para vocês. Minha tabela tem cabeçalhos. Se não tiver, marque, porque a nossa tem. Essa parte de cima que está aqui é o nosso cabeçalho. Feita essa conferência, nós vamos clicar em OK e observem que ele vai transformar a tabela de vocês. Pode deixar aí com cores até mais fortes. Eu não gosto de usar essa coloração, então eu venho aqui em cima no design da tabela. Onde está essa parte de estilo de tabela, dependendo do monitor de vocês, pode estar aí bem mais esticado, minha gente. Nós vamos clicar nessa seta que está aqui do lado e nós vamos colocar como, no caso aqui, a personalizada que eu criei, colocando essas bordas na cor cinza. É só isso que tem de diferença, tá? Se vocês quiserem fazer isso na tabela de vocês também, clica na seta, vai lá embaixo e coloca novo estilo de tabela. Vocês vão ter a opção de tabela inteira, formatar, e aí vocês vão lá na parte da borda e coloca a borda que vocês quiserem. Eu coloquei a borda fina e eu costumo usar essa segunda cor cinza que nós temos aqui. Clico,
marco contorno, interna, clico em OK. Aqui em cima eu coloco um nome, né, para poder identificar melhor, e clico em OK. Ele vai mostrar para vocês aquele formato personalizado. Não vou fazer aqui de novo porque eu já tenho, tá? Bom, então aqui vocês vão observar que ele criou para vocês uma tabela. Observem se aqui no canto inferior direito vai estar mostrando para vocês aqui um símbolo azul. Esse símbolo aqui, ele representa a tabela. Tá, Isadora, por que a gente fez isso? Quando eu digitar aqui o número 3 e apertar o Tab ou Enter, ele automaticamente vai criar a linha para mim, com a configuração que eu já estabeleci na parte de cima. Então, ele vai ficar mais fácil, vai puxar ali a configuração da data, as formatações que a gente aplicou, então fica mais fácil. Vou excluir essa parte. Terminada a parte da tabela, nós vamos selecionar somente esses registros que nós fizemos, as duas matrículas. Nós vamos clicar em Fórmulas e depois definir nome. Aqui nós vamos colocar como MAT. Pode até colocar como matrícula se vocês quiserem, mas eu prefiro abreviar. MAT, e nós vamos colocar OK. Feito isso, ele vai definir esse intervalo aqui pra gente como nome de MAT. Qualquer referência que eu fizer para isso, que vocês vão ver mais pra frente que a gente vai precisar, ele vai fazer a seleção dessa coluna de matrícula. Isadora, mas se eu incluir novos funcionários? Não tem problema, eles serão incluídos automaticamente, porque nós juntamos dois recursos. O da tabela, que faz com que tudo que seja inserido de novo absorva toda a configuração e a formatação, e nós colocamos o recurso de definir um nome, tá? Então, os dois juntos vai fazer com que cada novo registro feito, automaticamente ele vai aparecer lá na planilha de 13º, tá bom? Vamos agora construir a próxima planilha, que é a calculadora extra, né? A de apoio que eu coloquei para vocês, para calcular os adicionais. Por que eu tô fazendo isso e não tô indo direto para 13º? Porque a gente precisa preparar o nosso terreno aqui, a gente precisa deixar tudo certinho, para na hora que nós formos construir a planilha mesmo de 13º, tá tudo já no jeito. É assim que a gente constrói planilhas no Excel. Não adianta vocês tentarem ir construindo já um monte de coisa ali enquanto tá fazendo a principal, sendo que a base que a gente precisa não tá construída. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui a planilha extra, calque adicionais, que foi o nome que eu dei para ela. E vocês vão ter aqui o seguinte, mês, dica para vocês para preencher os meses, gente. Coloca Jan ou janeiro mesmo, se vocês quiserem. Vem aqui na alça de preenchimento, que é esse quadradinho que nós temos, e arrasta para baixo. Ele vai completar para vocês até dezembro. Aqui em cima, vocês vão colocar todos os adicionais para a empresa de vocês. Eu coloquei aqui os 50%, 70%, 100%. Configura de acordo com o que vocês precisam. Muitas vezes eu faço vídeos aqui ensinando a fazer os cálculos e as pessoas vêm falar, ah, mas aqui não tem isso, mas aqui eu preciso daquilo outro. Gente, eu tô dando a base para vocês. A forma como vocês trabalham, se for diferente, vocês vão adequando os cálculos. Ajusta de acordo com o que vocês precisarem. Mesma coisa para os outros, adicional noturno, DSR, eu coloquei aqui adicional 1, 2 e 3, que vocês tiverem mais. Vai colocando tudo que precisa. No final aqui, que tem o total do mês, vocês vão fazer uma função. Então, vamos lá. Igual a soma. Clica aqui na primeira. Nós não vamos poder fazer aquele macetinho do Ctrl Shift setinha para a direita. Por quê? Aqui tá tudo vazio. Então, não dá. A gente precisa fazer usando somente o Shift. Então, segura só o Shift, vem aqui na última coluna e clica. Ok? Vou dar Enter e ele vai mostrar para mim o resultado, que agora tá zerado porque eu não tenho nada. Isadora, o endereço das células aqui no meu deu diferente, porque eu coloquei menos coisas do que você. Não tem problema. Pode parar, vamos supor que o de vocês parou aqui no DSR. Vai ser até o F3. Não tem problema. O que vocês precisam fazer é selecionar da primeira até a última célula do intervalo dos adicionais que vocês criaram, tá? Feito isso, então, vou dar Enter e eu venho aqui, dou 2 cliques até o final para ele poder preencher para mim. Observem que aqui embaixo, considerando que o funcionário entrou em julho na empresa, ele tem aqui os adicionais e já está fazendo o cálculo ali na frente de quanto que tem ali por mês. Isso daqui é o somatório dos adicionais, não é a média. A média vai ser feita lá na planilha do 13º. Próxima planilha que a gente vai precisar preencher é uma planilha chamada de base. Nela, nós vamos colocar Jan, de janeiro, vamos arrastar igual a gente fez anteriormente, que eu mostrei para vocês, até chegar em dezembro. E vocês vão colocar aqui opção sim e não. Isadora, preciso fazer formatação, preciso configurar? Não. Isso daqui vai ser usado de base lá na planilha de 13º, ok? E aí vocês já vão deixar no jeito
a planilha de 13º já criada, que nós vamos começar a configurar essa planilha no próximo vídeo. Então, fica ligado.